Raízen, vai quebrar? Não vai quebrar? A gigante vai aguentar o tranco? Vale a pena investir? Há risco para o abastecimento de etanol no Brasil? Quer saber mais sobre isso? Fica até o fim do vídeo que eu vou analisar tudo o que está acontecendo com a maior produtora de etanol e a maior exportadora de açúcar do mundo. Bora lá? Esse trabalho é maravilhoso, você vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo com a empresa desde o ano passado e a atual realidade. Então, entenda o contexto, né? Se você já é inscrito no canal, é provável que você já tenha visto o nosso vídeo feito lá em novembro falando da Raízen. Se você não viu o vídeo, ainda não é inscrito, se inscreva, passe a nos seguir, que você vai ter muito conteúdo legal aqui no nosso canal. Então, em novembro de 2025, a Raízen já estava claramente em modo de estresse financeiro, né? Ainda que sem crise aguda de liquidez àquela época, mas já existia rumores de uma dificuldade muito grande. A companhia vinha acumulando prejuízos recorrentes da safra anterior e também agora no início dessa safra em números. Já se falava em resultado negativo superior a 2,3 bilhões no segundo trimestre da safra e uma dívida líquida na casa de 53,4 bilhões. Esses dados foram divulgados pela própria empresa em setembro do ano passado. Relatórios de casa como Safra já classificavam a estrutura de capital como insustentável no curto prazo, dizendo que a redução significativa da dívida via geração orgânica de caixa era muito improvável, ou seja, gerar fluxo de caixa para pagar aquela dívida era muito difícil e desinvestimentos adicionais e potenciais com o aumento de capital se tornavam cada vez mais prováveis e necessários. A alavancagem, dívida líquida / EBITDA, que é o resultado antes de juros e impostos, caminhava para patamar acima de 5 vezes, muito acima do conforto setorial, que é aquilo que o setor sucroenergético trabalha com alguma tranquilidade, o que já colocava a companhia na mira de rebaixamentos de rating e encarecia a rolagem da dívida. Então, esse era o cenário em novembro de 2025. Ou seja, em novembro de 2025, o raio-x era o seguinte: operação gigante, relevante e ainda geradora de EBITDA, ou seja, ela dava lucro, mas a estrutura de capital pesada em ambiente de juros muito altos, Selic de 15%, transformava o seu CAPEX, o seu investimento, numa dívida muito mais cara do que ela podia gerar de receita para pagar. Com o mercado começando a precificar estresses nos bonds, que são os ativos que ela negocia, e as principais casas de análise dizendo, na essência, sozinha, pelo caixa operacional, ela não sai do buraco. Vai precisar da venda de ativos e capital novo. Então, é imprescindível, na visão do mercado, que a empresa, já naquela época, se desestruturasse em partes do seu capital, em operações não tão rentáveis e também aportes de capital, sejam dos sócios, sejam dos seus controladores, Shell, Cosan e também dos próprios acionistas. Mas você acredita que o acionista vai colocar mais dinheiro? Não vai. Então, vamos ver o que aconteceu daí para frente, né? A evolução da raiz 4, né, que é o nome da ação ordinária negociada na Bolsa de Valores, né? De small cap problemática, ou seja, small cap é uma ação que se desintegrou, cujo preço foi degringolando com o tempo, a penny stock. Penny stock é a ação abaixo de R$1, que ela tem um período para ficar nesse patamar e se ela não se recupera, ela começa a ser penalizada pela Bolsa de Valores, porque há um risco sistêmico para os investidores. Em meados de 2025, a raiz 4 ainda tinha máxima de 52 semanas em torno de R$ 2,14. Lembrando que no IPO de 2021, ela chegou a valer R$ 11,40. Então já tinha uma depreciação gigantesca no preço lá no meio do ano passado. Mas na virada para 2026, a negociação caiu para 80, 90 centavos, né, abaixo de R$1, transformando-se em penny stock e numa desvalorização de 60% em 12 meses. Em 30 de dezembro, a ação fechou a 81 na B3, no radar de penny stock, como eu disse. Em 2 de janeiro, ou seja, 3 dias, iniciou o ano a cerca de 81 centavos e em 20 do 2 está... 20 do 2, eu estou falando do fechamento da semana passada, tá? Sexta-feira. Está no redor de 60 centavos, com queda de 65% em 12 meses. Então,
veja como a companhia desidratou e quem tem ações da Raízen está extremamente preocupado. Mas vamos ver o que de fato está acontecendo, né? Vou fazer uma linha do tempo resumida, de acordo com o que saiu de notícia e o preço da ação, como isso caminhou para e passo, né? No fim de 2025, a compressão de preços sem pânico aberto, né? A ação estava 80 centavos a R$1, como você viu, uma percepção de endividamento alto, estrutura de capital frágil, rebaixamento de rating, né? Foi rebaixada para BBB, né? Pelas agências de análise de crédito, e relatórios de casos, como o SAF, falando necessidade de aumento de capital e venda de ativos, como você viu. Janeiro de 2026, especulação de reestruturação. Fim de novembro e dezembro. No fim de janeiro, pregões com alta de 2 dígitos, subiu um pouco, porque algumas notícias, como você vai ver, davam a impressão de que haveria uma injeção de capital, que as controladoras Shell e Cosan iam colocar dinheiro. Teve um fato do BTG Pactual. Fica comigo aqui que você vai ver como é que isso funcionou, né? A companhia estaria negociando alternativas de reestruturação bilionária, com a Shell, Cosan e BTG aparecendo nos bastidores, nas conversas. O mercado passa a operar como ativo de evento, sobe fortemente com algumas propostas, mas cai vertiginosamente de novo, e você vai ver por quê. Início de fevereiro de 2026, agora, recente, resultados, impairment e pancada, né? Foi realmente uma pancada e a companhia está sentindo muito. Vou fazer só um recorte rápido. Eu tenho um cliente que está negociando com a Raízen para prestar serviço para eles. Ele veio com um contrato e eu fiquei bastante preocupado. E ele também, porque agora está naquela situação. Vão me pagar ou não vão me pagar? Ninguém pensava isso da Raízen 2, 3 anos atrás. Em 9 de fevereiro, a Reuters noticia que a Raízen contratou o Pinheiro Neto, a Clearly Gottlieb e a Rothschild Company para assessorar uma reestruturação de capitais. A Standard & Poor's e a Fitch rebaixam o rating para a faixa CCC, falando abertamente em alta probabilidade de reestruturação da dívida. 12 e 13 de fevereiro saem os resultados do terceiro trimestre 25-26, prejuízo líquido de 15,6 bilhões, impairment de 11 bilhões em ativos de açúcar, etanol e energia. Impairment é um dado contábil que quando chega nesse ponto, a companhia tem que baixar isso na contabilidade e não pode mais tirar, tá? Grosso modo é isso. Prejuízo acumulado de 19,8 bilhões em 9 meses e dívida líquida subindo para algo aproximado de 55 bilhões, com alavancagem maior do que 5%. Então os números pioraram, como você pode ver e está acompanhando. O mercado reage com derretimento adicional das ações e dos bonds, né? Quedas diárias fortes, batendo 13% num dia, e de fato isso vem acontecendo e a ação não se recuperou até hoje. E não acredito que vai se recuperar no curto prazo. Meados de fevereiro teve um alívio pontual. Entre 19 e 20 de fevereiro, agora, semana passada, né? Esse vídeo está aí no ar dia 25 de fevereiro. A Raízen tem alguns pregões de alta. Aparecem notícias que a Shell apresentou uma proposta de capitalização de 5 bilhões, 3,5 dela e 1,5 bilhões da Cosan, com a possibilidade de follow-on posterior. O que é follow-on? Mais investimentos em cadeia. E que a Cosan e fundos do BTG também levaram uma proposta alternativa à Shell para um plano de reestruturação mais amplo. Mesmo com esse fôlego, a ação não reagiu, mantendo-se como penny stock. Reestruturação em 2026. Desafios, ações, Cosan, Shell e BTG. Você já entendeu o contexto, né? Eu creio que até aqui você já está familiarizado com o assunto. Vamos avançar, né? Diagnóstico, dívida pesada, rating em lixo e pressão dos bondes, né? Eu não vou ficar lendo aqui para você, mas você já viu, né, que a dívida líquida está muito alta, prejuízo líquido está muito alto, os bondes estão sendo negociados com 50% de desconto, basicamente, e o rebaixamento de rating deixa o mercado em uma situação de estresse. Ninguém acredita que isso vai acontecer em curto prazo. Vamos passar, Pedrão. Aqui o mercado enxerga a Raízen como empresa com operação relevante, caixa ainda razoável, mas com estrutura de capital incompatível com o nível de risco e lucro presente. Ou ela muda a equação de capital, equity mais dívida, ou a situação degrada. Ou seja, está chegando próximo de um turning point, de um ponto de inflexão, onde a dívida está crescendo tanto que o ponto de equilíbrio da empresa começa a ficar estressado, né? E nesse estresse, né, é que o mercado também se estressa, né? Então pode ser que quando há essa vibração, há o colapso da companhia. Será que ela vai quebrar? Será que tem chance dela quebrar? Fica até o fim que você vai ver, tá?
As ações da companhia, assessores, provisões e vendas de ativos. Já colocamos isso também para você, só para você ter aqui como fundamento, né? Noticiários apontando dívidas bilionárias, discursos da gestão. O CEO admite o ponto de inflexão no endividamento, como eu acabei de antecipar, né? Reconhece a melhoria operacional sozinha, não basta mais, e afirma que a empresa tem posição de caixa que dá tempo para construir uma solução definitiva em alguns meses. Será? Vamos ver. Eu não acredito muito que seja em alguns meses, mas vamos ver. Postura das controladoras Cosan e Shell. Se você não sabe, a joint venture, né, que é uma parceria entre Shell e Cosan, é que gerou a Raízen, né, no ramo de combustíveis, sucro energético e desenvolvimento de novas tecnologias. A Shell e a Cosan detêm 44% do capital da Raízen e 12% estão no mercado free float, ou seja, ações na mão de quem comprou, né? Histórico recente, ela deixou claro que seu aumento de capital de 10 bilhões não era para financiar a Raízen, a Cosan, né? Ela veio e disse, olha, eu vou fazer um aumento de capital, mas não vou financiar a Raízen, vou resolver o meu próprio balanço, porque como a gente já falou no outro vídeo, o próprio Ometo fez um investimento na Vale do Rio Doce e não performou bem, fazendo com que a própria Cosan tivesse também números piores. Então, vou organizar a minha empresa, depois eu penso na minha parceria. A partir de fevereiro de 2026, o jogo muda. A imprensa financeira relata que a Shell apresentou aquela proposta, como eu te disse, e paralelamente a Cosan e os fundos teriam levado essa proposta alternativa, e algumas matérias falam em hipótese de cisão, né, de dividir a companhia, açúcar e etanol de um lado, combustíveis de outro. Isso está na mesa, isso está sendo analisado pelo mercado e pela própria companhia. Em síntese, a Shell parece mais inclinada a uma capitalização direta, mais robusta, preservando o ativo estratégico, biofuels, SAF, que é o Sustainable Aircraft Fuel, que é o etanol de aviação, basicamente, açúcar e álcool. A Cosan busca uma solução que também proteja o seu próprio balanço, né? Que ela não é uma gigante como a Shell, né? E ao lado de fundos como os do BTG, discute um arranjo mais complexo. Reorganização societária, fatiamento, estruturas híbridas, e isso tudo está em discussão. BTG Pactual, né? De não estou a estou na mesa, né? Quando saiu lá atrás que o BTG estaria colocando dinheiro nisso, né? O banco veio e disse o seguinte, nada disso faz sentido, eu não estou nisso, como você vai ver nas fontes do vídeo, se você tiver curiosidade, Money Times, a Reuters, a Bloomberg, a Forbes, todo mundo falou sobre esse assunto, né? E o BTG veio e falou, não tô nessa. Além disso, o BTG já figura há alguns anos como estruturador e investidor em debêntures e CRA da Raízen Energia, né? Então, essa conversa de que eu não estou no negócio, ela não parava muito em pé porque ele já tinha financiamentos lá, já tinha estruturas de capital lá. Então, para preservar o seu próprio capital, era muito claro que o BTG, de alguma forma, ia estar atuando diretamente. Aparece em documentos de debêntures e acordos como gestor de veículos que detém participação da companhia, o que na prática dá poder de barganha como credor e investidor institucional. Uma companhia desse tamanho, para um banco com tanta expertise, é um baita de um negócio. Mas às vezes o jogo do mercado, o teatro do mercado é importante para que haja um timing, né? Um momento exato de fazer o anúncio, que ainda não veio, né? Hoje o BTG não é controlador, mas é um ator-chave no mercado de capitais e credores da equação, com voz ativa na formatação de reestruturação, seja como financiador, gestor de fundo de credores ou potencial investidor em uma solução estruturada. Então pode ser que a Raízen venha, de fato, a dar uma participação societária maior ao BTG. Veremos se vai ser essa a solução encontrada pelos atores que estão fazendo isso, né? Projeções, cenários positivo e negativo. Então, agora que você já sabe qual é o contexto, agora que você já sabe o que está acontecendo, que a companhia precisa, de fato, ter uma reestruturação um pouco mais, objetiva, clara e rápida, né? Não vai poder mais ser aquela, a gente gera dinheiro para pagar, a gente vai se reestruturando. Não, porque o juro está comendo a dívida. Está fazendo com que a empresa, apesar de gerar toda essa movimentação, ela não consiga mais pagar os seus investimentos. Então é como você na sua casa percebendo que o que você ganha não é suficiente para aquilo que você gasta e você decide manter o seu carro, você decide manter a sua moto, você decide manter alguns luxos. Vai chegar um momento que você ou para
ou você quebra, né? Então, é o ponto de inflexão que está a companhia. Ou ela para, vende, se reestrutura de verdade, ou ela pode quebrar. Quais são os cenários positivo e negativo para essa situação, né? Importante, tudo aqui é projeção analítica, baseada em dados públicos, não é recomendação de investimento, tá? Veja bem, nós aqui somos um escritório de advocacia voltado para agro e negócios. Então nós estamos dizendo para você como está a Raízen, maior produtora do mundo de açúcar. Não é para você sair comprando, nem para deixar de comprar e nem para sair vendendo. Estamos analisando só para você ter dados e base para entender como um mercado tão grande, uma empresa tão gigante, com uma estruturação errada, com um plano de ação, um plano de negócios extremamente audacioso, pode dar, como dizemos aqui no interior, com o burro na água, né? É o que está acontecendo. Cenário positivo, recuperação via capitalização, mais desinvestimento e soft restructuring, né? Uma reestruturação leve. Elementos centrais, capital novo, Shell e Cosan tem que pôr uma grana, tem que pôr esse dinheiro. Conversão de parte da dívida em equity, ou seja, ele vai vender essa dívida, vai negociar essa dívida. Aporte de recurso fresco no caixa, que é grana, né, entrando, né? Fluxo de caixa novo e capacidade de fazer um follow-on futuro com o mercado, ou seja, ter mais aportes para ir fazendo essa reestruturação mais leve, né? Venda de ativos e ajuste de portfólio, né? Desinvestimento, vendendo operações. Tem uma operação na Argentina de combustíveis que está sendo negociada a $1 bilhão, né? É possível que isso aconteça, né, saindo do mercado argentino, ativos menos estratégicos, né, projeções com retorno abaixo de capital, eventuais fatiamentos em energia e logística. Reprofiling de dívida sem calote duro, né, reestruturação de dívida sem parar de pagar, para que os credores não entrem em polvorosa e queiram de repente receber, e aí gera um cenário de score negativo, e aí tudo isso pode ruir, né, a estrutura não aguentar. Então tem que fazer um calote que seja palatável com o mercado, que os credores falam, não, tudo bem, eu vou receber com mais tempo, mas vou receber, não vou deixar de receber, né? Não vai ser, de repente, uma recuperação judicial. Será que está no radar uma recuperação judicial? Aguenta aí que nós vamos analisar isso também, né? Os bondes voltam a negociar acima de 50% do valor de face. Os COIs deixam de estar na zona de gatilho de estresse. Tudo isso aqui é contabilidade. Vai depender de um acerto, né, entre os seus principais controladores e aprovação em assembleia, porque os acionistas têm direito de voto, né? Alavancagem convergindo para 3 vezes em alguns anos, né? Faltou um Szinho aqui, perdão. Meta declarada é voltar de 2 a 2,5% o valor do EBITDA para alavancagem. O cenário atual é de 5, né? Melhora a operação. Disciplina o CAPEX, que é o investimento, né? E o efeito no capital novo faz com que a empresa vá para frente. No curto prazo continua volátil, mas deixa a casa de 60 centavos a ação, né? Reprecifica por múltiplos ainda deprimidos, porém compatíveis com o caso de turnaround em execução. Ou seja, a companhia está mudando sua gestão, está fazendo desinvestimentos, está fazendo a lição de casa, e aí faz com que, naturalmente, o papel, a ação, suba no valor da cotação de mercado, tá? Plausibilidade disso acontecer, de ser soft, alta se a Shell e Cosan de fato convergirem para um desenho comum e aceitável pelos credores. Um redesenho de pagamentos, novos fluxos, novas entradas de capital e um rearranjo de pagamentos. Reforçada pelo fato de que, presta bem atenção nisso, tá? A Raízen é plataforma única dentro de um contexto de administração, não um conglomerado de pequenas empresas que atuam juntas. Então isso é uma estrutura robusta, única, com cerca de 15% da capacidade de moagem de cana e participação equivalente no etanol de cana no Brasil, ou seja, ela moe 15% da cana e entrega praticamente o mesmo tanto de etanol no mercado. Imagina 15% do etanol do mercado brasileiro, quanto etanol não é, né? E a maior exportadora de açúcar do mundo. Uma ruptura desordenada na empresa causaria choques relevantes de oferta de produtos, principalmente de etanol, com efeitos em preço na política de combustíveis, né? Porque imagina se você, do nada, perder 15% da produção de etanol. Na minha opinião, observando
os estoques de etanol que nós temos hoje, por conta da crise que teve o ano passado. Se uma empresa dessa ruir com tamanha participação, nós teremos problema de abastecimento de etanol. Não há condição das outras plantas, das outras operações, e nem etanol de milho produzindo no máximo vai ser capaz de abastecer. Então, uma estrutura dessa, na minha opinião, não para e também não vai simplesmente ser desestruturada. Sempre vai ter alguém ali que vai querer tocar essa gigante. Será? Será que eu estou certo? Vamos ver. Do ponto de vista político e estratégia, é difícil imaginar controladores e credores deixando uma peça desse tamanho detonar de forma caótica, né? Então, não quero acreditar que a Cosan, e muito menos a Shell, que é uma empresa multinacional, vai ter um case de insucesso, de fracasso no mercado brasileiro, deixando essa estrutura ruir. Mas é de se ficar de olho. Cenário negativo, né? Uma reestruturação dura, uma RJ, uma falência. Elementos de estresse máximo, né? Fracasso nas negociações entre controladores e Shell e credores. Shell e Cosan não convergem em botar dinheiro. BTG e demais credores do mercado rejeitam os termos da renegociação e o rating segue CCC ou pior, com o mercado já antecipando default. Default é calote, tá? Deterioração adicional de resultados e caixa. Novo ciclo de quebra de preços, problemas operacionais ou climáticos reduzem ainda o EBITDA, o resultado operacional. A empresa começa a ter dificuldade para rolar dívida de curto prazo, mesmo com venda de ativos. É o calote, é a praça gritando, é fornecedor não recebendo, e aí vira, de fato, um cenário caótico, né? Reestruturação forçada da dívida, credores vão exigir os haircuts, extensão de prazo para carência longa, sem consenso a companhia pode ser levada a uma RJ, uma recuperação judicial ou extrajudicial para impor o plano. E aí, num tamanho desse, o impacto no mercado vai ser muito grande. Risco extremo de falência e liquidação. Esse seria o cenário caixa preta, né? Falência ou liquidação desordenada, venda fatiada de parques bioenergia, rede logística, contratos. Eu não vejo isso acontecendo, mas há uma plausibilidade. Não é o cenário base, mas não é desprezível dado. Combinação de uma dívida de 55 bilhões de reais, rating lixo e necessidade estimada de 20 a 25 bi em capital, segundo o UBS Banco do Brasil. A combinação da dívida e o fato de que a empresa já contratou assessores típicos de processo de reestruturação profunda, especialmente Pinheiro Neto, tá? Então, falência e liquidação completa. O negócio ainda gera receita e valor operacional relevante, não é um ativo morto. A empresa é sistêmica dentro do setor sucroenergético, detendo algo como 15% da moagem, como a gente já falou. Os controladores Shell e Cosan e grandes credores têm incentivo econômico forte para preservar valor, ainda que às custas de diluição e acionistas. Conclusão. A Raízen está em um ponto de inflexão em que a operação sucroenergética de combustíveis segue relevante e necessária para o país, né? Como eu disse, respondendo por 15% do mercado. Mas sua estrutura de capital é insustentável no patamar atual. O desfecho mais provável não é falência, mas uma reestruturação profunda, combinando capital novo dos controladores, desinvestimentos e renegociação da dívida. A janela para isso existe, mas é estreita. O custo de erro, dado o tamanho da empresa, é sistêmico para o mercado sucroenergético e para a segurança do abastecimento de etanol no Brasil. Então, fique de olho. Se você negocia com a Raízen, se você se interessa por esse assunto, se você conhece pessoas, a empresa está num ponto onde há necessidade de radical mudança. Vale a pena comprar ações da Raízen? Eu mesmo estou me perguntando e estou coçando os dedos aqui para comprar algumas ações da Raízen a 60 centavos. Porque ela já valeu 11,40. É uma possibilidade dela valer 11,40 no curto prazo? Não. Mas de repente ela pode ir a 2,40 como ela foi há 4 meses atrás. E aí você pode realizar um dinheiro. Mas também ela pode entrar em recuperação judicial e os 60 centavos valer 30, né? Então, como eu disse, são análises setoriais para você tomar a sua decisão. Aqui a gente fala de agro e de negócio. Então aqui você está entendendo como uma empresa do agro é importante no cenário, como ela também, mesmo sendo uma gigante com sócios tão ricos, ela pode passar por uma situação tão difícil, né? E você, produtora rural, se não se estrutura, pode estar vivendo uma situação menor na sua realidade, mas com a necessidade de reestruturação, de reordenação, de pensar fora da caixa, de ver como vai fazer.
Quer saber mais como fazer isso? Nós somos especialistas nisso. Reestruturação de dívida, sair das dívidas e ter crédito. O caminho do crédito rural. Inclusive, eu te convido para um evento que eu vou fazer com o meu time, dias 2, 4 e 5, né, Pedro? Às 20 horas aqui no YouTube. Gratuito. Eu vou ensinar para você o caminho do crédito rural. E o que é esse crédito rural? O que é esse crédito do agro? Como se financia agronegócio hoje? E como se gerencia a dívida? Como sai de dívida? E como é que a gente faz daqui para frente? Então, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você se inscrever, tá? Então, eu espero que você esteja comigo nesses dias, porque eu vou traduzir para você 25 anos de carreira, um método que eu criei para produtor e produtora rural sair da situação de agropecuarista para um empresário forte do agronegócio. Vem comigo, não vai se arrepender, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, comenta se você gostou, se você não gostou, o que você quer saber mais, hypa o vídeo, que isso é muito bom para nós, e se nós atingirmos 3.000 visualizações e 300 likes, nós vamos dar essa apresentação de graça para você. Beleza? Espero que você fique muito bem. Feliz de estar aqui com você. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Até logo.